Pronto. Ah, tá bom. Então, a estrutura é essa aqui. Então, por exemplo, né, como a gente falou, se a gente pega um campo escalar, a gente vê que esse termo aqui, né, ele não existe para campo escalar. Então, se eu pegasse o nosso campo φ, então nós estamos olhando só o tensor de momento angular. Depois tem a parte da corrente, que eu não estou aqui discutindo, a gente fala sobre ela. Mas, por exemplo, se eu pegar, vamos dizer, o tensor de spin, então nós estamos dizendo que o nosso tensor de spin, ele tem essa característica, ele tem esse índice livre aqui, e ele é para nós o I, dl, dφ, ponto. GI. Então, fica claro que a estrutura de spin correta, tá? A derivada, eu preciso ter momento associado. Aqui é o gerador. Então, aqui é a representação irredutível. É a representação J, do grupo de Lorentz. E aqui é o próprio campo. Então, vamos dizer que a gente desse essa situação. Se o meu campo, por acaso, φ, for o próprio escalar, for o campo do tipo Klein-Bottom, vamos ver que o gerador é zero. E aí, o tensor de spin é zero. Essa é trivial. Vamos pegar, por exemplo, o caso de um campo espinorial. O campo espinorial é em 3 dimensões, né? Em termos de dimensões espaciais. O campo espinorial não relativista. Então, nós temos que olhar quem é a ação, quem é o lagrangiano. Então, o lagrangiano do campo espinorial não relativista, ela é I, Cidade, nós já tínhamos visto, né? Fala sobre psicólogo, certo? E Cidade é psicólogo. Vamos pensar o seguinte: essa ação, ela, eu posso escrever da seguinte maneira. Nós escrevemos ela assim: mais I, Cidade, sigma, escalar gradiente. Então, essa é a forma padrão. Aqui, né, posso escrever essa prescrição, a gente pode, ou seja, se eu quiser, posso tirar essa anotação, posso colocar sigma I dx. Mas vou pensar o seguinte: esse termo aqui, eu tenho essa derivada aqui. Observe esse termo aqui. Ó. Se eu pegar esse termo aqui, ó, I, cidade, ponto. Vamos pegar esse termo, vamos pegar ele, só para a gente ter uma ideia. Se eu pegar esse termo aqui, eu posso integrar por partes isso aqui. Nós já sabemos. Vai dar uma derivada total que eu desprezo. Eu jogo essa derivada para cá, o sinal menos. Isso aqui é menos I. Professor. Cidade, psicólogo. Pois não? Não é. Ah, não. É que eu ia falar assim que você pegou o termo. Tá diferente o termo. Mas é o sigma escalar gradiente, é o sigma I dele. Não, é aquele, ó, dagger, psi ponto. Aí você pegou psi ponto, dagger, psi é diferente. Isso é diferente. Então, eu estou querendo já te mostrar o seguinte: que esse termo que está aqui, se eu pegar esse termo aqui, eu posso transformar nesse. Entendi. Aí, se eu estou querendo mostrar, esse termo que está aqui, esse termo não é esse. Esse termo que está aqui, eu posso escrever ele assim. A partir desse que eu obter esse. Isso, eu posso botar DDT, no I, cidade, psi. Se eu escrever esse termo aqui, ele é DDT disso tudo menos I, tudo bem. cidade, psicólogo. Então a gente está vendo que esse termo que está no lagrangiano, que nós estamos propondo, e esse termo aqui, eles diferem por uma derivada temporal, tá? Que é uma derivada total, né, que eu posso desprezar, né, se eu estou dentro de uma ação. Então a gente está querendo dizer o seguinte: a menos, né, termos de superfície, esse termo é igual a menos esse. Então, eu poderia escrever esse. Por que a gente está fazendo isso? Então, eu poderia escrever esse termo que está aqui assim, ó, I sobre 2. Posso até escrever assim, ó, menos I sobre 2, psi-dagger, ponto, psi, mais I sobre 2, psi-dagger, psi, ponto. É basicamente o que eu estou dizendo é isso. Esse termo aqui, eu integro por parte, ele vem para cá com sinal menos, simplifica mais, então fica I sobre 2, I sobre 2, e esses dois termos se somam para dar esse. Por que isso
total. Por que eu estou fazendo isso? Porque nesse lagrangiano aqui, quando eu faço isso aqui, eu tenho que derivar em relação a todos os campos. Então, psi e psi-dagger são dois campos independentes. Então, no lagrangiano, no campo fermiônico, eu tenho que colocar derivada em relação a psi ponto e tenho que colocar a derivada também em relação a psi ponto dagger. Então, os dois. Então, eu estou só, de uma certa maneira. Agora, eu também, nada me impede de deixar assim, só que ficaria uma coisa assimétrica, derivada em relação a psi dagger ponto é zero. Né? Então, eu posso escrever, então, vamos fazer isso aqui. Vou apagar isso aqui e vamos colocar assim. Então, eu vou pegar esse termo aqui e vamos escrever assim. Ele vai ser menos I sobre 2 psi dagger ponto psi mais I sobre 2 psi dagger. Se eu tirar as equações de Euler-Lagrange com esse termo sozinho, com esses dois termos, vai dar a mesma coisa. A equação de movimento não vai mudar, porque a diferença entre os dois termos é uma derivada total. E esse termo meio vem de onde, professor? Esse termo meio vem porque, quando eu integro por partes e faço esse cara ficar menos esse, eles se juntam para dar esse. Tá certo? Tá legal? E aqui a mesma coisa eu posso fazer com esse termo aqui. Eu posso escrever esse termo assim. Menos I sobre 2 DI psi dagger sigma I psi mais I sobre 2 psi dagger sigma I DI psi. Então, basicamente, ó, o que eu fiz nesse termo aqui? Integra por partes, traz essa derivada para cá, ganha um sinal menos, fica mais. Então fica esse termo, quando eu fizer a integração por partes e transformar esse sinal em mais, fica exatamente igual a esse. Então I sobre 2, I sobre 2 é isso. Certo? Então, pode escrever esse lagrangiano fermiônico é mais conveniente para efeito de calcular os tensores, né, tensor de energia e movimento, calcular o tensor de spin e fazer essa chamada simplificação. Então eu vou escrever um lagrangiano da seguinte maneira, ó. Menos I sobre 2 psi alfa, ponto estar, psi alfa. Esse termo. Não? Se você não fizesse isso, aí o momento com relação a psi dagger, por exemplo, seria zero. Exatamente. Mas isso não tem também essa conveniência que a gente joga toda a informação de momento angular, toda a dinâmica física do campo, a gente joga num cara só. Isso facilitaria também ou não? Facilitaria, mas você gera expressões que não são muito simétricas. É mais uma questão de estética. É mais uma questão de estética, isso. Tá. Porque de qualquer maneira. Mas vamos dar o sinal, né, pelo menos? Isso. Tá. Porque, de qualquer maneira, Reinaldo, se você tem. Se o teu psi ponto, se o teu psi dagger aparece, como a gente tinha colocado, sem derivada, ele não tem momento associado. Certo. Mas o momento associado ao psi ponto é o psi dagger. Então, de qualquer maneira, está tudo relacionado. Certo. Tá. Então, esse termo aqui ficou isso aqui. Então, agora abrindo em componentes. Agora, esse termo aqui vai ficar menos I sobre 2 DI psi alfa estar sigma I alfa delta psi delta. E esse termo aqui vai ficar mais I sobre 2 psi alfa estar. Só abrindo componentes. Sigma I alfa delta DI psi delta. De qualquer maneira, né? Vamos lá, porque a gente vai precisar, basicamente, aqui, né? Por exemplo, quando agora eu estou pegando esse tensor de spin, que eu vou precisar calcular, basicamente, vai ser, então, vamos usar, vamos pegar, quer dizer, fazer isso aqui é tranquilo também, mas é só pegar. Quando a gente pega o tensor de spin, eu tenho que pensar que isso aqui é soma sobre todos os campos. Então, eu vou ter I dl d psi alfa está ponto GJ. Agora, quem é o gerador na representação? Quem é o gerador GJ na representação fermiônica? Então, os geradores fermiônicos são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, eu estou chamando I. Então, esse GI aqui vai ser o sigma I sobre 2. Tá? E aí, esse cara aqui vai estar conectando esse
cara aqui, quer dizer, a derivada do L, então vai ficar alfa, beta, e aqui, ups, beta. Então é o primeiro termo. Estou somando, primeiro, perdão, aqui primeiro meu φ aqui é ups, beta está. Estou pegando, né, o meu campo φ, estou pegando φ igual a ups, beta está. E depois eu vou pegar φ, ou psi alfa está, tanto faz, né? Vou pegar primeiro o campo φ igual ao psi d'área. E segundo, depois o meu campo φ vai ser o psi. Eu tenho dois campos de jogo. Eu tenho o campo psi d'área e tenho o campo psi. Ou seja, o psi alfa está o campo dos seus conjugados complexos. Então eu tenho que somar sobre tudo. Eu primeiro pego a derivada em relação, tudo está. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo, tudo psi. É o primeiro termo, aqui tem mais i dl d psi alfa ponto sigma j sobre 2, sigma i sobre 2, que é o gerador, a representação exponencial, e aqui o psi beta. Vou botar aqui alfa beta, e aqui o psi beta. Depois aqui é uma coisa, vocês podem fazer dl, aí bota aqui o psi alfa ponto, aqui psi alfa, porque aqui não tem matriz nenhuma para conectar, porque essa matriz aqui é a matriz de Pauli, ela vai conectar o índice alfa daqui com o índice beta daqui. Aqui não. Esse índice está saturado com esse índice, o campo encontra o campo. Não tem uma matriz que vai conectar os dois campos. Então aqui não, eu tenho a matriz da representação de SO3 que vai conectar o campo que está aqui com o campo que está aqui. Isso aqui é para ser entendido assim. Esse índice daqui, isso aqui é uma matriz. Esse GJ representa uma particular matriz. Mas essa matriz vai ter elementos de matriz, linha e coluna, que pega daqui e daqui. Então, ó, vocês estão observando que a matriz de Pauli aqui aparece, ó, alfa beta. Ela conecta o índice alfa daqui com o índice beta daqui, é a mesma coisa aqui, o índice alfa daqui com o índice beta daqui. Agora, o outro termo, se você quiser escrever, ele vai ser menos, só para ter uma ideia do primeiro termo, menos o meio do dl de psi alfa, de psi alfa, ponto, né, está, ponto, epsilon, i, j, k. Índice I é o primeiro, índice J, xj, dk, psi, alfa. Aqui não tem beta, porque não tem matriz para conectar os dois estudos, aqui vai direto. Esse estudo é contraído diretamente, vai ser assim, vai, eu não vou escrever o resto. Estou só interessado aqui na parte pura aqui, né, do spin mesmo, não na parte do momento angular orbital. Mas agora a gente tem esse pedaço aqui. Então a parte de spin, ela vai estar ligada aqui. Agora sim, quando eu derivar isso aqui em relação a psi alfa ponto estar, eu vou produzir o menos i sobre 2, e aí aqui vai ficar um psi alfa. Então eu vou ter psi alfa, sigma i, alfa beta, psi beta estar. E aqui, quando eu derivar esse cara aqui em relação a psi alfa ponto, eu vou produzir o psi alfa estar e o psi beta. Tá claro? Então é isso aí. Então o tensor de spin fica dependendo então da primeira derivada temporal do campo. Então sempre o único cuidado que eu estou fazendo para vocês observarem que aqui está o gerador do grupo de Lorentz. Então esse gerador do grupo de Lorentz, ele acopla o índice desse campo com o índice desse campo. Eu estou querendo dizer para vocês. Certo? Aqui não. O campo se acopla diretamente com o campo, o alfa com o alfa. Mas o gerador do grupo de Lorentz, ele acopla o índice do momento com o índice do próprio campo. Então, nesse caso, bom, agora é só completar o restinho aí, não tem problema. Isso é o S, mais a parte do R. Vou pegar agora um campo vetorial. Então, se φ for um campo vetorial, isso aqui, suponhamos que a gente tivesse um campo vetorial e que a gente tivesse proposto, sei lá, uma lagrangiana desse tipo assim. E aí aqui eu posso colocar, não sei, alguma coisa que possa envolver rotacional de água. De água, alguma coisa desse tipo. O que é importante do tensor de spin é a parte temporal. Porque o tensor de spin ele é sensível ao momento de tempo.
Bom, então, a mesma coisa, o meu campo tem um índice I. Então, o que significa? Como é que eu tenho que ler aquele termo no gerador? Então, a representação, onde o meu campo está, é a representação de dimensão 3. Meu campo A tem 3 componentes, A1, A2, A3. Então, é a representação de spin 1. Então, aquele meu termo lá, ele vai ficar I, PL, T, A. Agora, meu campo tem índice J, já tem o GJ, aqui eu já estou com GI. Então, eu vou chamar isso aqui de GJ, ponto. Aqui o gerador GI, JK, e aqui o meu K. Nesse caso, eu tenho que o complexo do meu campo é real, então eu só vou pegar o AI, então eu só tenho um termo que vai dar para o tensor de spin, só aquele termo lá. Eu só vou pegar o A ponto com A, não tem que pegar A estar com A estar, não tem. Então o campo é real, parte disso aqui. Então a única coisa que vai estar implícita agora é que quem é esse objeto? Esse objeto aqui é o gerador do grupo de Lorentz, do grupo de rotação, do SO3, na representação vetorial, na representação tridimensional. Na representação tridimensional nós sabemos quem é o elemento de matriz desse objeto, é menos I, epsilon, I, JK. Então, DL, DAJ ponto, dá um AJ ponto. Então vai ficar I, A, J ponto. Ah, o I com menos I dá 1. Aí aqui fica epsilon, I, JK, AK. Então o tensor de spin já dá, fica JK, fica A, ponto, vetorial. Então isso aqui é a contribuição, seria o meu S, parte de spin do campo. Derivada temporal do campo. No caso de Maxwell, né, o lagrangiano é 2 menos B2, E menos gradiente φ menos dA dt. Então isso aqui vai estar ligado, derivada do lagrangiano em relação a ponta é o campo elétrico, então o campo elétrico vetorial potencial vetor. Essa é a parte de spin do campo. Então, é só isso que você tem que fazer, é só saber em que representação o campo está. E aí, esse gerador, ele vai pegar esse índice que está aqui, vamos dizer que esse índice aqui seja um coraçãozinho, e que esse índice aqui seja uma cruz. Uma coisa menos pesadinha, vou botar aqui um coração do amor. E aqui uma florzinha. Essa matriz aqui, ela vai carregar um índice de coração e um índice de flor. Paz e amor aqui, né? Tá? Então, legal? Então, é sempre essa estrutura. O campo, ele entra aqui com seus índices. O gerador fica esperando o campo e ele vai acoplar o campo daqui com o momento. Quer dizer, ele acopla o campo com o seu momento canônico através do gerador do grupo SO3. Essa é a estrutura do tensor de spin, tá certo? Então, por exemplo, vamos pegar um campo mais superversivo, menos paz e amor agora. Vamos pegar um campo que seja espinor tensorial. Vamos pegar um campo de raiz twin, um campo de spin 3D. O que você me pergunta, aquela forma do subtênis, eu queria interpretar ela. Entendeu assim? A expressão da densidade de spin. Eu estou querendo fazer o seguinte, entendeu? Eu acho que spin, a física é feita de números quânticos. Uma partícula não é uma partícula, não é são números quânticos. Então, aqueles números quânticos tem spin, tem massa, tem cargas, tem CPT, etc. Então, daí a gente tenta, de uma lagrangiana, entender os números quânticos. É assim que é física. A lagrangiana tem uma simetria, tem umas coisas aí, e daí, dado ela, obtém os números quânticos. Então, por exemplo, a gente fala muito hoje em dia em massa, por causa do Higgs. Então, por exemplo, a gente conseguiu das simetrias tirar uma expressão para massa. Quando a gente tira E igual a M2, tirou uma expressão para massa e usa a simetria de Lorentz. A gente tem que usar outras simetrias aí para tentar fazer aquela espontânea e fazer essa coisa da massa do Higgs. Agora, quando fica a questão do spin. Como é que, então, quando eu faço E igual a MC2, digo, eu estou fazendo massa, transformar em energia, em massa, coisa por aí. Agora, em spin, você dá essa forma que mexe com o momento do campo, o campo e
a representação do campo. E daí você tira, agora eu tirei essa fórmula ali. Tal. Porque a pergunta é a seguinte, eu queria que você fizesse uma dissertação agora, para você ter a prova, o que significa essa fórmula? Então, você comparando com ego aí hoje, então com o vetor de ponte, é externo V, está se pagando o momento. Então, o que é? Quando eu fosse lá para o Goldsmith, descobriu o spin, e ele disse, não, eu estou com a fórmula para o spin. Não tem problema, não é essa aí, eu estou tendo... Nenhuma física. Enquanto eu disser igual a M2, tem um M aqui na fórmula, e tem um C2 aí, não dá para você entender. Mesmo para você que não entenda a origem. Mas ali você dá para entender. Aqui é o contrário, dá mais para entender a origem, que vem de uma rotação, do que visualizar essa fórmula como uma produtora do significado do spin. Eu diria o seguinte, quer dizer, vamos pensar, as coisas também estão assim, vamos dizer, mal paradas, né? Como você está colocando, parece tudo meio solto, porque nós estamos fora do domínio onde seria natural discutir essa questão. O lugar mais propício para discutir a massa, o spin, é na relatividade. Então, se a gente está numa teoria não relativista, a gente joga o spin, quer dizer, é uma representação. Mas quando a gente pensa que a massa e o spin, dentro de uma visão relativista, né, eles se enquadram, a descrição natural da massa e do spin é a descrição relativista. A massa e o spin estão ligados ao grupo de Poincaré. Nós conseguimos ter um bom encaminhamento para a compreensão da massa e do spin se nós olharmos as representações do grupo de Poincaré. Não estou dizendo isso da matemática, não. Isso é uma maneira de nós representarmos uma física. Então, vamos dizer, na mecânica clássica, acho que todo mundo aí tem seu discurso sobre isso, essa dissertação que todos vocês podem fazer, a massa é um parâmetro, que é colocado lá. Então, você dá a massa, o lagrangiano, um meio de m P2, um P2 sobre 2m, lá no newtoniano. Na teoria relativista, você já não coloca a massa dessa maneira. Então, quando você descreve um campo, a massa da partícula está associada também a uma representação, da mesma forma que o spin está aqui. Porque aqui, se você quiser olhar a massa é um termo do lagrangiano, mas o spin é uma representação do grupo de rotação. No caso da simetria, quando você olha do ponto de vista da relatividade, do grupo de Poincaré, a massa ela também está numa representação. Ela fornece uma representação do grupo de Poincaré. Então, quando você especifica a massa e o spin, você está especificando a representação precisa do grupo de Poincaré onde aquela partícula está. Agora, aonde é que entra a massa e aonde é que entra o spin? Na relatividade. Agora, por que o spin tem um papel tão importante, talvez mais importante do que a massa na relatividade? O spin microscópico, o spin da partícula. Não estou falando do spin de um objeto macroscópico, de uma estrela, estou falando do spin da partícula. Porque o spin é que vai te dizer exatamente como é que você vai descrever a dinâmica daquela partícula. Por exemplo, quando você diz, eu quero descrever uma partícula de spin 0 e massa m. Então você pensa, o que descreve um objeto de massa m na relatividade especial? É a relação entre energia e momento. Então é 2, aqui é C2 mais M2, C4. Essa é a relação entre energia e momento. Essa relação, se eu quiser trazer, então isso aqui é uma relação de partícula. Se eu quiser trazer essa relação para o ambiente do campo, se eu quero fazer a representação agora ondulatória de algo que é corpuscular, né? Isso aqui é material, isso aqui é uma partícula, isso aqui é uma coisa corpuscular, a gente faz o chamado princípio da correspondência. A gente substitui o E por I, H cortado DDT, então aqui a gente fica com menos H cortado ao quadrado, D2 DT2. O P é menos I, H cortado ao gradiente, então aqui a gente fica com menos H cortado ao quadrado, C2 laplaciano, e mais M2 C4. E aí a gente diz, beleza. Então, essa equação aqui, sei lá, posso dividir tudo por C2, H cortado ao quadrado C2, então essa equação dividindo tudo por H cortado ao quadrado C2, vai ficar da Lambertiano, quando eu dividir por H cortado ao quadrado C2, isso fica laplaciano, isso aqui fica 1 sobre C2 ou T2, então isso vem para cá, então da Lambertiano, e aqui eu botei M2 C4
dividido por h cortado ao quadrado, C2. Então, fiquei de 2C2 sobre h cortado ao quadrado, C2. Então, aqui eu coloco, isso aqui então vai estar atuando no campo φ, e isso aqui é igual a zero. Então, eu me construo uma equação para o campo relativístico a partir de uma relação que era típica de partículas massivas na relatividade. Aí eu quero sair de partícula para campo, então eu vou transformar, vou fazer uma coisa ondulatória para a gente escrever isso por um campo. Então essa relação vai ser uma relação operatorial atuando em cima do campo. Então, claro, no espaço dos momentos, essa relação está exatamente essa relação de dispersão, a gente já discutiu isso aqui. Não, foi dissociação efetiva. E aqui o campo. Agora, aqui está a coisa. Esse campo aqui é um campo escalar. Então, eu aqui agora estou dando informação, eu coloco isso aqui, eu estou dizendo que esse campo aqui é escalar. Mas se eu dissesse que essa equação estaria valendo para um AI, então eu estaria dizendo de alguma forma que eu agora tenho um objeto com spin 1, mas que respeita essa relação. Então eu tenho uma relação entre energia e momento, uma partícula massiva, mas o campo que está associado a essa partícula tem esse spin 1 aqui. Então eu estaria dizendo essa informação. Ou, se eu estivesse dizendo isso aqui, meu campo é um psi-alfa. Então, será que eu estaria escrevendo corretamente uma partícula de spin meio de massa n através dessa equação? E aí a gente começa a ver que essa descrição ela tem que ser um pouquinho mais depurada. Por exemplo, qual seria a melhor maneira, vamos dizer que eu quisesse sair então para o escalar, isso aqui não tem problema. Isso aqui é um campo escalar. Ele só tem essa componente spin 0, então toda a informação é spin 0 e massa n. Mas se eu pensar um campo vetorial, essa equação é muito solta, ela deixa o campo vetorial inteiro. Um campo vetorial, ele tem spin 1. Agora, esse campo vetorial, ele pode ter uma propagação transversa ou longitudinal. Aquela equação não está sabendo me dizer isso. Aquela equação não é lambertiana, laplaciana. O laplaciano do vetor, ele está deixando, ele não está nem extraindo nem o rotacional, nem o divergente do vetor. Por exemplo, se eu quisesse dizer que eu tenho uma equação, de alguma maneira, só que eu conseguiria implementar nessa equação aqui uma noção de que esse campo ele se propaga de uma forma transversa, como é que eu poderia colocar essa informação? Claro, a gente sabe que o que vai ser importante seria, uma certa hora, o rotacional do campo. Teria que dar alguma informação sobre o rotacional do campo. Então, suponhamos que eu dissesse o seguinte, eu tenho um campo, eu quero escrever um campo que não tenha massa. Mas eu quero escrever o fóton. O fóton não tem massa. Então, ele deve satisfazer essa relação de dispersão, da lambertiana igual a zero. A lambertiana igual a zero, esse m igual a zero, ele dá E2 igual a P2C2, não é igual a PC. Então, me caracteriza, da lambertiana igual a zero, me caracteriza bem uma partícula de massa nula. Mas, eu quero de alguma maneira dar uma informação a mais aqui. Eu quero dizer, por exemplo, que esse meu vetor, o meu vetor tem um vetor. O meu vetor, ele pode ter uma parte transversa, o teorema de Hörmholtz, eu posso decompor o meu vetor A numa parte transversa, mais uma parte longitudinal. A gente já sabe isso aí. Então, a parte transversa do meu vetor, ela é dada pelo projetor, que é a 3J. A gente pega aquele projetor, que é Δ3J, nós já tínhamos trabalhado isso aqui, menos DI, 3J, sobre Laplaciano, atuando em AJ, isso aqui é o meu A transverso, componente I. Então, se eu quero falar de um vetor A transverso, seria razoável pegar, por exemplo, a lambertiana atuando em A transverso I igual a zero. Eu aqui estou amarrando melhor, porque eu estou dando a informação que esse campo, quem propaga desse campo é a parte transversa. Eu estou dizendo, essa onda aqui deve ser uma onda transversal, ela não é uma onda longitudinal. Porque por causa do campo vetorial, o campo escalar não, ele só tem uma componente. Mas aqui no campo vetorial eu posso imaginar que esse campo se propaga transverso ou longitudinal, a direção de movimento dele. Então, essa componente aqui, ela é a componente transversa e essa componente que é a longitudinal é DI e DJ sobre Laplaciano. Então, quando eu colocar essa informação, o spin, ele me permite ver me permite dar essa informação. Então,
eu colocando essa informação aqui, isso aqui, por exemplo, está me dando D'Alembertiano aqui, então vamos colocar esse D'Alembertiano aqui, isso aqui seria AI menos D'Alembertiano DI DJ AJ sobre o Laplaciano, tudo isso aqui igual a certo. Estou já escrevendo essa equação. Vamos pegar o caso estático. Vamos só pegar o caso estático. Laplaciano não tem um D2, D2. Laplaciano, no caso estático, D'Alembertiano é menos o Laplaciano. Então aqui fica menos o Laplaciano. E aqui o Laplaciano cancela com esse, fica mais. Então eu começo já a ganhar uma equação que tem essa carinha aqui. Menos, então menos Laplaciano é menos DJ do AI. Isso é menos Laplaciano do AI. E aqui eu tenho mais DI, DJ, AJ igual a zero. Então a gente pode pegar essa equação aqui e fatorar o DJ. Posso dizer isso aqui é menos DJ. E aí aqui eu vou botar DI, AJ, menos DJ, AI igual a zero. Então isso aqui está dando para nós, né? Então isso aqui está me dando um rotacional de A. Isso aqui seria epsilon I JK, rotacional de A, ou B, né? B, rotacional de A. Componente K. Algo desse tipo aqui. Então isso aqui está me dizendo que eu estou gerando uma equação, a partir disso aqui, eu estou ganhando uma equação que está me dizendo que a divergência de um certo objeto é igual a zero. A divergência desse D é igual a zero. Então eu estou ganhando, por exemplo, uma informação a partir desse campo aqui, só ter componente transversa, me sai uma equação de campo, que é isso aqui seria uma tipo de equação de Maxwell. Né? Se eu não tivesse, né? Se eu não tiver ela no vácuo, isso aqui seria uma equação de divergência de B igual a zero. Então a gente começa a ver que o campo vetorial, ele me dá alguma informação interessante, por exemplo, se eu fizer essa suposição. E se eu fizesse o contrário, não, eu não vou propagar a parte transversa, eu vou propagar a parte longitudinal. Então, parte longitudinal dele, então significaria essa equação, D'Alembertiano, A longitudinal. A longitudinal é DI, VJ, sobre Laplaciano, AJ igual a zero. Vou pegar o limite estático. Então, isso aqui me daria DI, DJ, AJ igual a zero. Então, isso estaria mudando o gradiente da divergência de A é igual a zero. Agora, essa equação aqui é uma equação mais perigosa. Se a divergência de um campo tem gradiente nulo, significa que o gradiente desse campo aqui, a divergência desse campo aqui, ela não pode depender de x, y, z. Então, isso aqui me daria para esse campo, esse divergente de A, ele seria uma coisa constante. Então a gente perde um caráter, né, de um campo, que realmente é um campo que varia no tempo, que varia com as coordenadas de posição, porque a divergência de A, ela ia ter esse caráter de ser constante, diferente daqui. Aqui a divergência de B que é zero. O fato da divergência de B ser zero, não significa que o B necessariamente é constante. Mas aqui o fato do gradiente da divergência de A ser zero, isso aqui seria, sei lá, seria um φ. Então, esse campo que propaga só a parte longitudinal é muito pobre. Então, realmente, o campo vetorial, o que é interessante é eu extrair a parte transversa. A parte transversa era menos trivial. Então, o que o spin está fazendo é isso. O que o spin te dá é a possibilidade de você propor outras equações de campo. Como é que eu vou escolher a minha equação de campo? Se o spin for meio, por exemplo, o que eu faço? Será que eu boto D'Alembertiano, né? Se eu colocar D'Alembertiano no spin meio, será que o que pode estar acontecendo? A gente sabe que se eu pegar o spin meio ele é bem problemático pelo seguinte, ele é um campo espinorial, tem duas componentes, duas componentes, C1 e C2, complexas. Então, na verdade, aqui eu tenho 4 componentes reais. Esse objeto é C1, complexo, e C2, complexo. Tem 4 componentes reais. 4 componentes reais pode descrever, né? Em princípio aí, né, eu teria mais graus de liberdade. Porque o spin meio pega. O spin meio tem 2. O spin meio
Eu posso pegar spin meio com polarização up ou spin meio com polarização down. Então eu teria 2 graus de liberdade para descrever. Esse campo, na verdade, tem 4 coordenadas. Então ele é um pouco abundante, não é não? Eu fiquei com uma dúvida. Tá? Você falou 4 componentes reais, né? Isso. Em algum momento eu vi que o spinor ele é construído com a representação meio e 0 e Isso. 0 e meio. O spinor relativístico, isso. Que é um spinor não relativístico. Porque daí um caso é complexo do outro, né? Isso. Aqui nesse caso, o caso não relativístico é diferente, porque o spinor é 2 componentes, só ele. No caso relativista, eu tenho 2 representações espinorales. Vamos entender isso quando a gente dá o campo de Dirac, realmente o campo de Dirac. Vamos entender as 2 componentes de quiralidade. Aqui não. Certo? Então, essa equação não é boa para me descrever, que é uma equação com derivada segunda. Então, é mais interessante ter uma equação com derivada primeira. Então, para eu poder calibrar o número certo de grau de liberdade, a melhor maneira de escrever uma equação não relativística para esse campo é dizer que, por exemplo, colocar algo desse tipo, em vez de pegar aquela relação como está lá, pegar essa relação I, psi ponto, mais I, sigma, escalar gradiente, psi, igual a 0. Essa equação aqui é uma equação de primeira ordem, no tempo. Então, por ser uma equação, quer dizer, essa equação é uma equação de primeira ordem, e esse campo é complexo, então vocês viram, lá no nosso hamiltoniano nós temos isso aqui, ó, psi alfa está, psi alfa ponto. Então, ela não é uma equação, o meu lagrangiano depende de derivada segunda, quer dizer, o momento conjugado ao psi é o psi estar. Então, esse campo aqui, ele não define momentos independentes. Se eu tivesse algo desse tipo, o momento conjugado desse cara aqui teria ponto aqui, teria ponto aqui. É que nem o campo de Klein-Gordon, Φ ponto, Φ ponto. Então, quando eu derivo em relação a Φ ponto, o momento é Φ ponto. Aqui não. Quando eu derivar em relação a Psi ponto, o meu momento é o Psi. Então, o Psi, ele já contém as coordenadas e o momento. Por isso que ele reduz o número de graus de liberdade de 4 para 2. Aqui dentro já está o momento, já está a coordenada. Eu não vou definir um momento que é a derivada do campo, que é o objeto independente. Aqui não. O campo, ele já é o campo e a velocidade. Então, essa equação é uma equação melhor, e ao mesmo tempo a gente sabe que dessa equação aqui, se eu itero essa equação, né, eu pego essa equação aqui, essa equação na verdade é assim, é I ddt mais sigma escalar gradiente, atuando em psi igual a 0. Se eu multiplicar, se eu atuar com esse operador nessa equação, I ddt menos sigma escalar gradiente, isso aqui dá menos d2 dt2. Esse cara aqui e esse cara se cancelam, e esse cara sigma escalar gradiente com sigma escalar gradiente vai dar mais, aqui tem um, vai dar mais lá para cima. Então, dessa equação, se eu atuo com esse operador, ó, eu ganho informação sobre o dado inicial. Então, eu ganho informação sobre a massa. Então, o spin é mais fundamental, isso que eu estou querendo dizer. Quando você escolhe o campo pelo spin, você, na verdade, o spin é que te ajuda a encontrar qual é a equação certa que o campo tem que satisfazer. A massa, ela entra de carona. Ela simplesmente vai no vácuo do spin. Mas é o spin que diz, não, a equação é essa. Ou a equação é essa. Então, quando a gente escreve uma equação de campo, na verdade, o que é a equação de campo? O caráter tensorial da equação de campo, ela é uma informação sobre como o spin daquele campo se propaga. Então, a equação de Dirac, de forma bidimensional, é essa aqui. Ela é uma informação sobre o spin. O que ela está me dizendo? Ó, sigma escalar gradiente. O que é o gradiente? O gradiente não é o momento? O sigma não é o spin? O que a equação de Dirac está me dizendo? Ela está me dizendo que o spin projetado na direção do momento é igual a psi ponto. Isso aqui, ó, psi ponto, isso aqui é DDT, é energia. Então, basicamente, o que a equação de Dirac está me dizendo é que o spin projetado, isso aqui me dá 1. Mas se a partícula tem massa nula, quem é a energia? A energia é o próprio momento sobre C, né? Então, isso aqui está me dizendo que isso aqui é unitário da direção do movimento. Então, a equação de Dirac, o statement dela, na verdade, é isso aqui. Ela está me dizendo que se eu projetar o spin
na direção do movimento da partícula, eu vou ganhar, quer dizer, o spin está alinhado com a direção do movimento da partícula. Isso está passando direto. Nesse caso bidimensional, no caso relativista, eu vou ter ele alinhado ou anti-alinhado. Então, se vocês observarem, o que a equação de Maxwell está me dizendo? A equação de Maxwell está me dizendo simplesmente que eu tenho um vetor que se propaga transverso à direção da partícula. Só para todo mundo que já viu um pouquinho, né? Quando a gente escreve aquelas 4 equações de Maxwell, divergência de E, rotacional de E, divergência de B, rotacional de B, no espaço Minkowski, essa equação ela se limpa com uma coisa só. Ela está me dizendo isso. Existe uma partícula que tem massa de repouso nula. Essa partícula é descrita por um quadro vetor. E esse quadro vetor é transverso. Essa equação aqui, ela contém as 4 equações de massa. Aqui está me dizendo que a massa é zero e aqui está me dizendo que esse vetor é transverso. No espaço de Minkowski, a μ é um quadro vetor. Ele tem a componente zero. Tem a componente A. Do ponto de vista do spin, isso aqui é um escalar, isso aqui é um spin zero. Isso aqui é um vetor, tem spin 1. Quando eu pego a parte transversa, estou eliminando isso. Então eu estou dizendo que essa equação está me descrevendo uma partícula que tem spin 1 e massa de repouso nulo. Essa equação, ela se abre nas 4 equações de Maxwell. Então, quem está dando tudo, o que seria? Então, se eu não conhecesse as equações de Maxwell, mas conhecesse teoria de grupo, eu poderia colocar a seguinte questão. Se eu escrever uma equação de campo, um campo relativista, que tenha spin 1 e massa de repouso zero. Escrevi, então, uma equação relativista com spin 1 com massa de repouso zero. O que essa equação descreve? Essa equação descreve a eletromagnetismo, descreve a radiação eletromagnética ali. Dessa equação, eu ganho divergência de E igual a zero no bar, rotacional de E igual a menos ddt, divergência de D igual a zero, rotacional de D igual a zero, y0 dt. Então, dessa mísera equação, eu ganho essas 4 equações. Então, as equações de Maxwell, na verdade, elas são uma afirmação de que, por trás daquilo tudo, existe um objeto de massa nula e spin 1 se propagando, que é o fotinho, não é o fotinho, não é o fotinho, né? É o nosso fotinho querido. Então, nós vamos aprender isso nas equações relativísticas. Cada equação relativística, ela está me dizendo como alguém se propaga. E quem diz como esse alguém se propaga é o spin. Então, você está dissertando aí no tema que o Dória lançou. É o spin que está dizendo, é o spin que vai dizer como é que a partícula se propaga em relação à direção do movimento. E aí a massa, ela entra de bandeja depois. A massa é uma outra coisa. É muito mais simples. Então, o que é fundamental, quer dizer, toda a construção dos campos, ela vem de uma informação sobre a representação. E a representação é o spin. Certo? Então, o spin que é decisivo. Quando você diz, eu pego um campo e a equação de campo que eu coloco para ele é essa. Quando você coloca aquela equação de campo, você já fez um trabalho por trás. Você já sabe como é que spin essa partícula tem. E como é o spin dessa partícula. Quando a gente pega a equação de Dirac em 4 dimensões, que a gente está dizendo exatamente isso. Estou dizendo que o elétron pode se propagar com o spin alinhado com a direção de movimento ou com o spin anti-alinhado com a direção de movimento. E aí, com isso, eu ganho as equações de Maxwell. Então, eu ganho as equações de Maxwell de geral. Certo? Então, o spin ele é importante nesse sentido. Eu não tenho, quer dizer, uma equação para o spin, mas o spin é que define a equação que eu devo dar para o campo. Tá? É uma coisa para a gente pensar bastante. E depois, né, a gente sabe que o espaço corporal. Você está dizendo aquele A ponto externo A? Sim. Você tem uma fórmula. Isso. Aquela fórmula está ligada ao spin. E daí, se eu fosse aqui por teste ou Gauss. O sistema Gauss, isso aí. Como é que se olha isso aí? O que é agora? Você vai encontrar essa fórmula ali no seu experimento. Sei. Eu não entendo. Tá. Bom, então, que aí você está falando de campo, ali você está falando de partícula mesmo. Mas aquela partícula está associada a um campo. Aquela é uma primeira visão, né, de
de uma primeira quantização. Você está quantizando a partir do campo. Depois, quando você quantizar o campo, a pergunta é: como é que eu revejo o experimento de externo e a luz de campo segundo quantizados? Você, fazendo uma comparação com o momento, ponte, Ponte. então é externo B. Então eu vou lá e calculo cavidade, né? O E. É vetorial B. E calculo B. Calculo lá 1 sobre R2, e daí eu calculo assim, eu tenho uma expressão matemática com o meu vetor de ponte que está se propagando. Certo. Então, sabe quando o pessoal toma o saco, né? Quando bota a superfície, no universo, daí fica sempre constante o fluxo de energia, né? Mas você bom, então, eu tenho em função de R, o meu fluxo de energia. Daí, isso aí é definido como fluxo do spin. Esse CS, que é ligado àquele bolso, né? Esse é meu fluxo de spin. Daí já fica uma coisa assim, um passo adiante, assim, digamos, o spin, ele também é como um rio, assim, né? Ele faz um fluxo. Faz um fluxo. Você tem uma corrente associada a essa densidade do spin. Mas digamos. Quer dizer, eu acho que esse aqui é o barato da chamada spintrônica, né? É você agora tirar proveito, né? A partir dessa corrente. Porque o elétron carrega carga, beleza. Então a gente tem a corrente eletrônica. A gente está fazendo só usando o atributo de carga. Agora você se pergunta, será que eu posso usar o atributo de spin também do elétron? O que eu posso tirar aqui o spin do elétron me dá? Então você vai começar a estudar agora a propagação do spin, para olhar a dinâmica do spin, não só a carga. Você vai poder, então, essa densidade de campo, ela está te dando essa informação. Eu entendo muito assim, física. É como se fosse um fluido de spin, cara. Mas dentro da escola da física, só aparece numa equação do movimento. A equação da velocidade. Certo. Aí é meio perigoso, porque às vezes você pode ter uma grandeza que aparece uma equação de quantidade, mas ela não tem uma interpretação física legal. É o caso da tensão de energia-momento. A tensão de energia-momento satisfaz uma equação de quantidade. No entanto, você tem que reformular esse tensor. Então, vamos ver. Quando a gente fizer o caso da relativista, a gente vai sair do tensor de energia-momento e vai passar para o tensor de energia-momento de Meyer-Infante-Rosenfeld, que é aquele que é invariante de Gauge. Que a questão é, você tem uma grandeza que tem uma equação de continuidade, mas se ela não é invariante de Gauge, ela não tem isso. Tudo bem, mas ela tem uma continuidade, mas ninguém precisa ver o próprio essa coisa de momento aparece por uma especificação. Então, eu tenho que você conseguiu fazer uma lei de compensação do spin. Aí você provou dela. E daí já misturando com o Star Gauss. O que pelo menos na minha educação, eu nunca vi o pessoal colocar corrente de spin. Sei. Isso tem 50 anos. 27, 50 não, mais de 100 anos. Não, mas agora temos estudado isso bastante. Esses estudos que tem muito trabalho recente aí. Saiu um livro até muito bom sobre o efeito Hall de spin, que é justamente você estudar, quer dizer, o efeito, você gerar, quer dizer, estudar correntes de spin e verificar que você tem uma espécie de quantização ligada à corrente de spin. Isso aí é uma coisa importante, rapaz. Até muito tempo se pensava tudo na carga, efeito Hall de carga, tudo era o efeito da carga. Agora não, a gente agora tem estudos separados. E não se sabe, não se tem ainda uma teoria para o efeito Hall de spin. Tem vários modelos, mas os modelos são sempre limitados. Mas é uma discussão muito recente essa, estudar o efeito Hall de spin. O spin, ele está na matéria começada há anos. E essa coisa, digamos, agora tem uma corrente de spin, como é que eu vou fazer a tecnologia? Sistematizar isso, era uma coisa que podia ter feito 50 anos atrás. Mas aqui que eu acho que o problema é que o spin é uma coisa assim, o spin do elétron ele é muito delicado. Então você precisa de uma tecnologia muito precisa para fazer isso. Eu acho que agora com essas técnicas aí da nanofísica, né, toda essa discussão de nanofísica, é que está te propiciando a precisão de você trabalhar com esses spins, tem que ter precisão para trabalhar com isso, porque o spin a
H cortado sobre 2, H cortado é 10 a menos 34 joules sobre 1. Porque você tem um acoplamento de um spin com um campo magnético. Imagina você vai pegar um campo magnético de, vamos dizer, pega o momento magnético do elétron. O momento magnético do elétron é um magnetron de Bohr, né? H cortado sobre 2M. Né? Esse magnetron de Bohr, ele dá o quê? Ele dá 10 a menos 24 MeVs por Tesla. 10 a menos 24, 10 a menos 4 elétron-volts, 10 a menos 10 MeVs por Tesla. Se você coloca um campo magnético de 1 Tesla, que não é tão fraco, um campo magnético de 10 Tesla, você vai ter uma energia 10 a menos 9 MeVs. Então, é uma energia baixa. Então, eu acho que a questão é, quando você trabalha com spin, você vai estar trabalhando, por exemplo, com grandezas muito pequenas. A carga é muito mais possante, o efeito da carga é muito mais possante. É muito mais fácil você controlar a carga do que o spin. Eu acho que com essa tecnologia toda nova que saiu da nanofísica, é que você agora está tendo precisão para poder trabalhar com os spins. Por isso que essas coisas estão aparecendo agora. Já se sabia teoricamente. O efeito Hall de spin, teoricamente, ele já é estudado há bastante tempo, mas nunca se tinha colocado. Em laboratório começou a se fazer isso em 2005, 2006. Eu insisto só num ponto. Eu quero entender spin, massa e carga elétrica. Carga elétrica tem uma equação de continuidade. Daí vai ser vira que vai interpretar. Spin, você tem uma equação de continuidade. Se vira também não vai interpretar. A massa, ela não tem uma equação de continuidade. Eu acho que para mim, toda coisa que eu digo, perdido um pouco na tua aula, de mecanismo de Higgs, não me entra. Eu não vejo assim a hora que eu... Aqui eu sempre defini uma coisa maluca, que é spin, bem vindo, mas tem uma equação de continuidade, daí eu tenho que aceitar alguma coisa, né? Dentro da equação de continuidade. A massa, para mim, não me vem com ela. Pode ter uma fluida dinâmica, aqueles papos assim, né? Mas vem conservação de massa, vem tudo bem. Mas não no sentido da teoria de campo, como... Então vamos fazer o seguinte, quando a gente estudar o campo de Dirac, vamos fazer o seguinte, vamos discutir, vamos ver como que a massa vem através do spin. Claro, não estou dizendo que o spin gera massa, mas vamos ver como é que você controlando o spin, você controlando a dinâmica do spin, você consegue acomodar a massa. A equação de Dirac é excelente para isso. Porque a equação de Dirac, ela trata, vamos dizer, você pega o elétron sem massa. Vamos supor que você está na fase do universo em que o elétron não tem massa. Você não tem massa para o elétron, mas você tem relatividade especial. Então você sabe exatamente como propor uma equação para o elétron, sem massa. Aí você quer entender como é que esse elétron pode adquirir, como é que pode aparecer algo que vai dar E2 igual a P2C2 mais M2C4. Como é que você pode sair dessa coisa de que E2 é igual a P2C2 e ganhar um termo homogêneo, que é o M2C4. O que eu tenho que fazer com os spins, ou seja, com as quiralidades, com as polarizações, para que apareça isso? Então vamos tentar fazer isso. Aí vai ficar claro como é que a massa, ela pega carona nos spins. Não estou dizendo que a massa nasce com spin, mas a massa, ela é organizada através, se a gente conseguir entender bem como é que o spin se propaga, a gente entende direitinho como é que eu posso colocar. E aí o mecanismo de Higgs, ele fica bem justificado. Ele é o mecanismo correto, mas ele se encaixa perfeitamente. Porque o que o campo de Higgs faz não é tanto gerar massa. Isso é o que a gente diz no grande público. Mas o que o mecanismo de Higgs faz, cara, ele gera massa. Mas na essência dos fatos, ele não está gerando massa. O que o mecanismo de Higgs faz, ele simplesmente permite que o elétron, que está fragmentado, você reorganize ele. Porque a relatividade especial, ela diz que existem dois elétrons. Existe um elétron, existe uma partícula que tem spin meio e que tem o spin sempre alinhado com a direção de movimento. E existe uma outra partícula de spin meio, mas que o spin está sempre anti-alinhado com a direção de movimento. Essas duas afirmações são invariantes de Lorentz. Se o elétron tem massa nula e o spin dele está alinhado com a direção de movimento, para um observador, todos os observadores vão concordar sobre isso. Então, essa é uma informação invariante de Lorentz. Quando a gente chega e diz,
eu tenho uma partícula de spin meio e massa de repouso zero. O que é crucial, por enquanto, é justamente a massa. Então, eu pego o spin dessa partícula e projeto ao longo da sua direção de movimento. E digo, o spin meio projetado ao longo da direção de movimento dá H cortado sobre 2. É a projeção desse spin. Se o spin é meio, é H cortado sobre 2. Então, a projeção é H cortado sobre 2. Então, eu estou dizendo isso. Eu tenho uma partícula de massa de repouso zero e o spin dela está alinhado com a direção de movimento. Por que essa equação? Por que isso aqui não é um produto, isso aqui é um produto escalar, tridimensional. No entanto, essa equação é invariante de Lorentz, ela não é invariante de Galileu, ela não é invariante rotacional, ela é invariante de Lorentz. Onde é que está a invariância de Lorentz? Daqui. O que é a direção do movimento? Se a partícula, o que é a direção do movimento? É o momento dividido pelo módulo do momento. Isso aqui é H cortado sobre 2. Eu ainda não vi nada de tempo aí, estou vendo só espaço, estou vendo gradiente. Então essa equação não tem cara de relativista. Mas agora é que entra o fato. Se a partícula tem massa de repouso nula, eu multiplico aqui por C e multiplico aqui por C. PC é a energia. PC é energia. Quando eu trago energia, eu estou trazendo informação sobre o tempo. Então a minha equação está ficando assim, ó, spin escalar momento vezes C é H cortado sobre 2 energia. Então essa é uma informação de polarização. Por exemplo, o spin está alinhado com a direção de movimento e a partícula tem massa de repouso. Essa é a partícula. Vamos olhar isso agora do ponto de vista da radiação. Fazer a interpretação post-mortem. O spin é H cortado sobre sigma. O spin de uma partícula meio é o spin, o operador de spin, para o caso de spin meio, é H cortado sobre 2. Então nós estamos com essa equação. H cortado sobre 2, sigma, escalar. Que é o momento, menos I, H cortado gradiente. Isso vai ter vezes C. E H cortado. Isso vai ter que anular no psi. E isso aqui vai ser H cortado sobre 2 e H cortado vezes. Então esse H cortado aqui está sobrando. Todos os H cortados vão sair. Esse aqui também pode sair. E esse aqui também pode sair. Esse meio sai, esse meio sai. Então tem essa equação aqui. Ó. I ddt menos sigma, C, vou botar aqui 1 sobre C, aqui, vou botar aqui 1 sobre C ddt. 1 sobre C ddt menos sigma escalar gradiente psi, por exemplo. Bota C. Então agora eu estou vendo que eu tenho uma equação, ó, tem um ddt e tem um gradiente. Essa equação aqui eu posso escrever de uma forma covariante. 1 sobre C, quer dizer, ddt é CT, no espaço de Minkowski é o nosso x. 1 sobre C ddt, dt rodar é I, D, dx é atuando em psi. Esse termo aqui é menos I, sigma I, d dx I, psi, e coração. A gente sabe que o espaço Minkowski, né? Isso eu vou explicar direitinho, mas para quem já viu, o espaço Minkowski eu posso pegar esse índice espacial, levantar esse índice aqui e ficar um sinal mais. Então aqui aparece uma matriz de Pauli e aqui aparece a matriz de identidade. Eu defino um objeto com 4 índices, a matriz de identidade e a matriz de Pauli. Isso aqui é ddx', então essa equação que adquire essa forma. I sigma mi di psi igual a zero. Então, a gente rodou. Então, o que está embutido nessa equação aqui? Essa equação está me dizendo que esse campo descreve uma partícula que tem massa de repouso zero e que tem um spin sempre alinhado com a direção de movimento. É o conteúdo dessa equação. Isso aqui agora, isso aqui variando agora. Então essa equação ela depende do referencial. Então essa informação é o referencial.
Se uma partícula tem spin meio e massa de repouso nula, se um observador vir o spin dela alinhado com a direção de movimento, todos os observadores inerciais vão fazer a mesma observação. Então, isso descreve uma partícula por si. Isso é uma informação que independe do referencial. E isso é o que a gente chama do elétron polarizado pelo esquerdo. Isso é o elétron left. Se eu agora digo, eu tenho uma outra partícula com spin meio, mas o spin é anti-alinhado com essa partícula, então eu vou ter o elétron right. Nenhuma transformação de Lorentz conecta esse cara com esse cara. Esse cara, qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, esses dois caras nunca vão se encontrar. Então, é por isso que eu tenho dois elétrons. O elétron de massa nula, na verdade, eu tenho dois elétrons. Eu tenho o elétron left e o elétron right. Eles são ambos diferentes. A relatividade separa os dois, enquanto eles tiverem massa zero. Só. Aí agora, a relatividade permite que esses dois caras possam interagir. Como é que eu posso acoplar um elétron? Se eles estão livres, esse cara nunca combina com esse, eles nunca vão se encontrar. Nenhuma transformação de Lorentz vai jogar um no outro. Então eles são dois objetos distintos, né? Porque a relatividade não consegue conectar um com o outro. Mas, se eles se acoplam, como é que eles podem se acoplar? Como é que um elétron left pode trocar informação com um elétron right? Será que ele pode emitir um fóton? Não. O acoplamento de um left com um right nunca pode ser feito por um spin 1, porque você viola a relatividade especial. Se a gente for acoplar um spin 1 com o elétron left com o elétron right, isso aqui nunca vai ser invariante relativista. Então só existe um modo de eu poder fazer uma interação entre um elétron left e um elétron right, que é através do campo escalar. Um campo escalar, ele pode pegar o elétron left, interagir com o elétron right, e aqui eu tenho o escalar. Então o escalar propicia essa interação. Beleza, então o campo escalar é muito importante, porque a gente já está vendo que o Higgs está aí. O campo escalar, ele permite que o elétron left e o elétron right venham interagir diretamente. Só que esse campo escalar, ele ainda faz um pouquinho mais. Além dele agregar o elétron left com o elétron right, ele ainda faz um favorzinho. Ele fica constante. Ele pode, por um mecanismo dinâmico, ele pode se tornar uma constante, posso chamar de M, e isso aqui é exatamente a massa do elétron. Então, o mecanismo de Higgs é um pouco isso. Na natureza relativística, só existe um campo que pode fazer o elétron left e o elétron right interagirem diretamente, que é um campo escalar. E se esse campo escalar ele vira constante, ele gera aquela interação deixa de ser interação e passa a ser um termo de massa. Então, o mecanismo de Higgs, de uma certa maneira, ele é, na verdade, é quase que uma historinha sobre o spin, uma saga do spin. Porque o que ele está fazendo? Ele tem dois objetos que nunca se conheceram, nunca vão se encontrar. Ele é que vai fazer, você é cara metade de você. Eu vou colocar vocês dois juntos. E aí eu vou fazer um favor, eu fico constante, que aí vocês viram massa. É isso que é o mecanismo de Higgs. Então o mecanismo de Higgs, no fundo, ele é o resultado de um jogo de spin. Agora, se o campo de Higgs vira constante, se tem um potencial para o chapéu de mexicano, isso aí é invenção nossa. Mas isso, independentemente disso, de chapéu de mexicano, o que a relatividade especial me diz é que um objeto de spin meio e massa nula, ele existe em duas faces que não se comunicam pela relatividade. A única forma de gerar uma interação entre eles é por um campo escalar. O fóton não consegue fazer isso. O fóton ele consegue fazer elétron left interagir com elétron left. Elétron right interagir com elétron right. Mas o fóton não combina o left com o right. Então, o eletromagnetismo, ele fica, quer dizer, a corrente eletromagnética, se o elétron está polarizado, emite um fóton, quer dizer, o elétron está com o spin alinhado com a direção do movimento, ele emite ou absorve um fóton, o spin não flipa, o spin continua alinhado com a direção do movimento. Agora, se o elétron está alinhado com a direção de movimento e ele emite ou absorve uma partícula escalar, o spin dele gira. Então, a partícula escalar é que faz o flip da polarização do elétron. Então, e polarização é que vai dar massa. Então, essa que é a historinha do mecanismo de Higgs.
Só que eu não sei nada. Vamos explicar isso melhor depois, claro. Só estou agora já adiantando, já que todo mundo aqui, estou montando o fim do filme. Tá certo? Fala aí, cara. Eu não sei nada do meu querido Higgs. O Bob Higgs, cara, tem que fizeram. Tem que fazer. Ele é fundamental por isso. É por isso que ele Por isso que é o escalar. Exato. Mas ele não precisava ser um campo constante para que tudo isso possa ser interpretado. Não, ele não precisa ser constante. Uniforme. Não, ele não precisa ser constante. Ele precisa ter uma configuração de mínima energia que é constante, mas ele pode flutuar. Ele flutua. Mas a configuração de mínima energia, quando ele atinge a configuração de mínima energia, aí você vai ver o que é o meu campo. O meu campo, na verdade, todo campo é uma flutuação em torno de uma configuração estável. Certo. Então, meu campo de Higgs, ele vai ser uma flutuação em torno de uma configuração estável. Então, quando esse campo aqui, na verdade, ele tem uma configuração estável, uma flutuação, a parte estável dele ele gera massa de elétron. E a parte estável dele é uniforme. É uniforme. E aí Tem variância translacional. Exato. Cara, tem muito mais coisas do que a gente imagina. Aquele potencial do mexicano, aquele chapéuzinho, ele é muito grande. Então, olha, aquele minimiza, faz um exercício de cálculo zero, né? Deriva a função igual a zero, aí joga ali. Mas, assim, tem toda uma discussão que está por trás. Por que é o escalar? Por que você não bota? Por que é natural do elétron? É natural do elétron interagir com o fóton. O que vai buscar um escalar? Professor, Interagir com o fóton. então essa é uma das formas de você então justificar, assim, é que eu sempre me perguntei assim, por que o spin do bóson de Higgs, eu sabia que era zero, mas eu não sabia justificar. Isso. Você pode justificar então através dessa ideia? Não, é a melhor maneira de você justificar no Newton. Trazendo puxando lá da relatividade. Porque o que significa o elétron massivo? O elétron massivo significa que o elétron agora, ele agregou a parte left com a parte right. Tem um elétron caminhando por aqui, left, o outro right por aqui. Quando eu junto os dois, o elétron massivo, ele precisa do left e precisa do right. Mas claro, isso eu não posso juntar. Tem que ter alguém que vai fazer isso. E juntar é a interação. Só tem um campo que é capaz de fazer essa junção, não escalar. E a gente sabe que isso poderia. Não poderia ser de outra forma. É porque eu tinha essa dúvida de como você justifica. Eu sei que se eu fala, né? Claro. O Higgs tem spin zero, mas eu queria entender, justificar por É quê. invariância relativística. É essa aí. Bom, estou acabando. Então, só para dar o exercício, para dar a última coisinha, só para explicar para vocês, por exemplo, para acabar. Tinha agora errado. Se esse campo está na representação de spin 3 vezes, a gente fez o caso de spin zero, de GI é zero. Fizemos o caso do spinor, que é o sigma i sobre 2. Fizemos o caso do vetor, que é o FJK. Agora, se eu fizer esse campo agora, ele é um campo que tem natureza espinorial vetorial. Imagina que eu tivesse esse meu campo psi, ele é um psi i alfa. Ele tem esse índice aí. Tá? Então, qual é a representação do grupo de Lorentz desse objeto? Como é que eu calculo o gerador do grupo de Lorentz para esse objeto? Então, é só a transformação de Lorentz dele. De rotação. Como é que esse objeto aqui se transforma sob rotação? Psi linha alfa vai ser R, I, J, S, alfa, beta, Psi, J, beta. Isso é a transformação de rotação no campo de spin 3 meios. E eu vou buscar a informação sobre o gerador justamente na transformação de rotação. Então, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui eu sei quem é, Psi linha e alfa, então a gente sabe. Esse objeto aqui, esse RJ, ele é exponencial de I, θ kappa, JK, elemento de J. Então isso aqui é a representação do SO3, né? Na parte, a representação tridimensional do SO3. Isso aqui é a representação bidimensional do SO3, que é a matriz de SO2. Então isso aqui é exponencial de I sobre 2, θ kappa, sigma kappa, elemento alfa beta, psi, J. Então, se eu sei fazer a transformação do campo, eu sei ler o gerador do campo. Então, agora o que eu fiz? Eu estou pegando o campo de spin 3 vezes, então eu tenho que saber quem é o GI do campo de spin 3 vezes. Eu sei quem é o GI do spin 0, sei quem é o GI do spin meio, sei quem é o GI do spin 1. Agora eu quero saber quem é o GI, quem é o gerador do grupo de
Lorentz por spin 3 vezes. Então o que eu vou fazer? Faz essa transformação de Lorentz, não, de rotação. Faz a transformação de rotação dele. Então vamos começar a ter informação sobre o gerador. Faz a expansão infinitesimal. Se eu expandir isso infinitesimalmente, então nós vamos ter psilinha e alfa. Aqui vai ser, primeiro termo aqui, identidade. Primeiro termo daqui, identidade. Então aqui vai dar um delta de J e aqui vai dar um delta de alfa beta. Então é claro, o psilinha aí vai ser o psi e alfa. Primeiro termo não trivial vai ser esse cara aqui. Tudo nós vamos trabalhar sempre em ordem teta, tudo infinitesimal. Vamos pegar o primeiro termo em teta daqui, mais I, teta capa, J capa, elemento I, J, pegando a identidade daqui, delta, alfa, beta. E isso aqui atuando no psi, J, beta. Agora vamos pegar o outro termo. O termo que sai da identidade daqui, delta e J. E vai pegar o termo teta daqui. I, teta capa, sigma capa sobre 2, que é isso depois aqui, sigma capa, alfa beta. Delta e J, alfa beta, psi, J beta. Então isso aqui é a variação em primeira ordem em teta desse campo de spin 3 vezes sobre uma rotação. Né? Então, ficou delta psi, alfa. Variação dele sobre rotação. Então, deu para nós então. E quem é esse objeto aqui? JK, então você troca. Delta alfa beta. Vezes psi beta, então esse delta alfa beta some, e aqui fica um psi alfa. E aqui, esse cara aqui nós sabemos quem é. Quem é o JK? Menos I. Ou seja, eu posso deixar assim também. Posso deixar esse gerador para cá. I. Teta capa, J capa e J, psi J alfa. E esse termo aqui, que vai ficar delta e J, ó, esse delta e J desaparece, esse J vira I. E aqui vai ficar I, teta capa, sigma capa sobre 2, alfa beta, psi. Então, já está claro para nós quem é o gerador nessa representação. O gerador é tudo que multiplica o teta. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, o meu delta psi alfa, ele é I teta capa. Aí vai aparecer aqui o J capa, que vai acoplar o índice. Então, vai aparecer o teta capa, vai aparecer ó, J capa e J psi J alfa. Ele deixa o alfa fixo. Ele roda só o J. E vai aparecer agora um outro termo, que é sigma capa sobre 2, alfa beta, psi I beta. Então ele mexe, mantém o I, mas mexe no beta. Então o meu gerador aqui, na verdade, eu vou ter aqui dois termos. Esse gerador aqui, eu vou ter que escrever isso dessa forma. Eu teria dn de psi alfa ponto, psi alfa está ponto, aí na verdade o campo é I alfa. Okay. Se I alfa ponto está, aí eu vou ter o meu gerador. Esse primeiro gerador é um gerador J capa, que vai acoplar o I com o J. E vai deixar aqui um psi J alfa está. E tem um I aqui. Né? Teta sai, estou lendo só o gerador agora. O gerador está aqui. E aí agora vem para cá, mais I, sigma K sobre 2, I sobre 2, sigma K alfa beta, psi beta. Então, tá aí, eu já consegui. E agora, claro, eu faço a mesma coisa com o psi. Então, a gente consegue. Então, pela transformação de rotação, eu consigo ler o gerador. Você não precisa ficar pensando quem é o gerador. Basta saber como é que o campo se transforma que a gente fecha o gerador. Nesse caso, o campo tem dois índices. Então, não tem que entrar dois geradores. Vai entrar o gerador que vê o índice vetorial independente e vai entrar o gerador que vê o índice fermiônico independente.
E aí agora vocês podem fazer isso dentro daquele campo que eu deixei na avaliação, aquele que IJ, KL, alfa. Então, cada índice desse. Oi? Tem outro tempo. Agora exatamente, tem mais aqui o tempo do psi. Fiz o tempo só do psi estar, agora o tempo do psi. Tá claro? Então, quer dizer, a dúvida que às vezes o cara pode ter é como é que eu leio a representação do campo. Quem são os geradores do campo? Basta você saber como o campo se transforma em forma fechada, expande as exponenciais que fazem a transformação do campo, transforma, pega tudo em primeira ordem. O que está em primeira ordem, o que multiplica o parâmetro infinitesimal de rotação é o gerador. Eu consigo ler o gerador dessa forma. Claro, né, com o mecanismo? Tá. Então tá. Então são 8 e 10. Vamos por hoje. Tá? Trabalha. Quarta-feira que vem eu não vou estar aqui. Então, amanhã eu vou dar aula. Quarta-feira que vem tem um evento fora, eu não vou estar aqui fora do Estado do Rio, Espírito Santo. Não vou dar aula quarta-feira. Então dispenso vocês, todo mundo, demanda, mas eu reponho a aula de quarta-feira que vem. Vou ver se eu marco no outro dia. Provavelmente na próxima semana que vem mesmo. Ou eu vou ficar lá quarta e quinta. Volto aqui sexta-feira, se Deus quiser. Ou eu dou aula sexta ou quinta. Não, sexta ou sábado. No dia 7 ou no dia 8. Eu marco no domingo, eu mando um e-mail avisando tudo. Mas eu só estou avisando vocês que quarta-feira eu não vou poder dar aula, certo? Amanhã eu vou dando aula. Então amanhã a gente vai já começar a caminhar em direção aos campos relativistas. Vamos acabar um pouco mais essa discussão dos tipos e vamos caminhar em direção aos campos relativistas. Amanhã eu vou só mostrar para vocês como é que eu relaciono a parte de spin. Tem uma coisa interessante do aqui também é que a parte de spin do campo ela está ligada a uma antissimetria do tensor de energia e momento. Então a gente começa a ver, o tensor de energia e momento é massa. E o tensor de spin é spin. Então a gente começa a ver que a própria estrutura canônica ela já começa a apontar para uma relação entre massa e spin. Vamos discutir um pouco essa questão. Bom, então até amanhã, ou para quem vem até amanhã, para quem não vem até a semana que vem.